Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos caminhando aí para a terceira semana do Resgate Uberlândia e hoje, mais um dia de oração, dia 16. E nosso alvo de oração nas igrejas, aqui pela cidade de Uberlândia, é orar pela saúde mental da população, de todas as pessoas, porque a gente sabe que veio essa pandemia e uma das questões que essa pandemia levanta, é o aumento no número de casos de pessoas com ansiedade, com depressão e outras fobias, gente, e é necessário, que as pessoas estejam saudáveis, corpo, alma e espírito, mente, com tudo em ordem para que realmente venham conseguir viver uma vida plena aqui. A gente acredita que isso é o que realmente Deus tem para nós e para toda a cidade de Uberlândia, para todas as pessoas. Daqui a pouco nós vamos receber o pastor Célio Chaves, que ele é da Igreja Sal da Terra, ele é também psicólogo, pastor, e ele vai estar trazendo para nós uma ministração da palavra a respeito desse assunto, vai estar orando juntamente conosco pelas pessoas, que têm enfrentado aqui, que moram aqui na cidade, têm enfrentado às vezes uma luta, uma guerra contra essas doenças mentais. Eu creio que o Senhor já deu uma grande palavra, um direcionamento para ele nos trazer nessa tarde. Inclusive, tô vendo aqui, ele já me solicitou, mas antes de eu entrar com ele, gente, quero pedir para vocês que já estão aqui, vamos clicar aí no direct, a setinha do lado, e vamos convidar o pessoal para participar? Ó, eu já vou clicar aqui para convidar as pessoas que seguem o Compass. Você também clica aí do lado, na setinha, no direct, e vamos chamar o pessoal para participar, porque agora é horário de almoço, tem muita gente que tá aí, às vezes de bobeira, no celular, dando uma olhada, e aí você manda em direct, já aparece lá pra pessoa live, e ela participa com a gente. Esse final de semana, quem esteve aqui apresentando as lives, participando foi o pastor Márcio Lacerda, um grande amigo meu, a bola ficou com ele no final de semana, e hoje tô aqui retomando, mas eu creio que será uma bênção esses dias, e no final haverá um grande mover do Senhor, amém? Deixa eu aceitar aqui a solicitação do pastor Célio para nós já conversarmos com ele. Vamos ver que ele vai aparecer aqui, gente. Amém. Pastor Célio, você já tá ouvindo? Olá, deixa eu só Pode virar a câmera, pastor, tá aparecendo para nós isso. admitir. Tô tentando aqui organizar essa parte da tecnologia. Amém. Aparece aí, pronto, pastor, muito bem. Já foi só tecnologia, mas tá bom. Graças a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, pastor Célio. Amém, muito obrigada, viu, por ter a disponibilidade de participar aqui com a gente. Pastor, acredito que esse alvo de oração, que foi nos estabelecido para o dia 16, fazendo parte do Resgate Uberlândia para todas as igrejas orarem, é muito importante, pastor? Tem muitas pessoas que, às vezes, as pessoas olham, que andam nas ruas, que às vezes estão no trabalho, têm uma vida comum, mas por dentro estão travando uma grande luta. E se não forem orientadas, uma hora a pessoa pode sucumbir, explodir e desaba tudo, pastor? É importante esse assunto, inclusive essa continuidade desses temas, são muitos temas relevantes, Para motivos para orar nós temos muitos, Que nós estamos seguindo aí essa sequência de temas. Esse tema também é muito relevante, porque mexe na nossa estrutura. Lá em Salmos, capítulo, versículo 1 mesmo, lá em Salmos 127, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que edificam. O que quer dizer essa casa nesse contexto emocional? Que se a gente não cuidar na nossa casa, a casa espiritual, nós somos essa formação, essa estrutura, essa edificação, Também lá no Salmo 139, reforçando, diz o seguinte, que Deus, Ele que constituiu, Ele que formou o nosso íntimo. Então dá uma impressão que não, a gente foi feito aleatório, o que está acontecendo? Essas ansiedades. Ansiedade é algo construído para Deus. Deus criou uma certa ansiedade para nós para lidar com situações. Só que o que nós estamos
né, percebendo que o aumento dessa ansiedade, o descontrole, o aparelho nosso que devia controlar melhor, né, o nosso domínio próprio, a gente fica tomado por esse medo. Então, o medo nos domina hoje. Nós estamos passando por uma geração que existe medo. Então, é claro, existe uma situação que nós estamos vivendo, que é pandêmico, mas só foi um catalisador, um acelerador do processo. Só foi um gatilho para revelar o quanto que a igreja, o quanto que a nação, enquanto que nós estamos vivendo um mundo já pandêmico, né? Um mundo que qualquer coisa a gente é tomado por esse desvio do medo, né? Um medo que nos atrai, um medo que nos foca, um medo que tira, talvez, até uma ideia de bênção, uma ideia de alegria, uma ideia de satisfação. Porque o medo, ele produz isso, uma coisa mais, um pensamento ruim. E isso, os transtornos vão aparecendo. A internet está falhando, pastor. É só o nome que vai surgindo novo, né? Como transtorno de ansiedade, depressão. Existe um transtorno hoje que está ligado à personalidade, que está muito comum nos consultórios. Né? Isso até no contexto cristão, que é o borderline, quer dizer, é uma pessoa que está com uma agressão, com os relacionamentos, eles não vão ser... E aí a gente não sabe o que está acontecendo. Tem muita coisa dentro de nós, nessa casa, que a gente não está zelando, não está sendo sentinela, como eu falei em Salmo 127, em vão, né, a gente trabalhar. Quer ver uma coisa interessante? Fala assim, ó, no versículo 2 nesse Salmo 127. Será inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que consegue com tanto esforço. Na verdade, essa é a nossa realidade hoje, tomado pelo medo. A gente tem que ter muito esforço para conquistar as coisas. E, na verdade, a gente anda com um jugo leve, né? Um leve, suave, com alegria. A palavra de Deus fala em João que nós vamos passar por aflições, mas não tema. Diz a palavra, quando Jesus fala, eu venci, ele quer dizer que ele passou por tudo isso. Ele passou por sentimentos que talvez algumas pessoas estão aprisionadas nesses sentimentos, né? E que são sentimentos que estão dentro dessa casa. Então, se nós não colocarmos Deus na frente, ter um entendimento, o que precisa ser tratado na minha vida, talvez realmente preciso de uma ajuda profissional, preciso de uma ajuda, talvez, que entenda meus processos alimentares. Mas, antes de mais nada, Deus que vigia essa casa, porque foi Ele que constituiu essa casa. Deus, Ele nos deu a capacidade de superar. E como é que a gente supera? Por circunstâncias, por dificuldades, por problemas que acontecem na vida. Então, isento de problemas não vamos ter, mas uma certeza vamos ter. A nossa perspectiva de como nós vamos enxergar Deus, esse pertencimento nesse lugar que eu estou em Deus. Então, por isso que é importante a gente ter essa vigia nessa casa, guardar essa casa. Em Provérbios também, em Provérbios 4, 23, fala assim, em tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Quando a Bíblia cita o coração, está dando referência, nesse caso aí, aos pensamentos, à mente. Então, em tudo que você deve guardar, guarda a tua alma, guarda a mente. A mente é a nossa alma. Guarda os pensamentos. Porque tudo ali está em volta de nós, ele pode ser filtrado. Nem tudo vai ser absorvido para nós. Vai ser filtrado, e principalmente se a gente tem um Deus que vigia essa casa, que a gente permite que Ele vigie essa casa junto com a gente, com amor, né? O amor vence o medo. Né? Eu gostei lá do seu comentário no grupo. Esse amor, que é Jesus, Ele mostrou fisicamente, mentalmente, passando aqui nesse mundo, passando por mesma circunstância, ele teve rejeição, ele teve medo, né, lá naquela noite de Getsemane, antes da prisão dele, e aquilo ali foi uma expressão de pânico, não era nem medo. Quantas pessoas têm pânico? Forte. As gotas... Não, assim, a reação física citada, descrita, né, um estudo, naquela noite dele estar orando, que tira meu cálice, que passa meu cálice, aquilo ali foi uma reação de pânico. Ele teve uma reação do máximo grau de um medo, de uma ansiedade, que era o pânico.
Então Jesus passou por todos os nossos sentimentos. E aí fez uma virada, aonde a cruz era a morte, transformou a vida. Né? Inclusive, uma coisa interessante, eu tenho um amigo, vamos dar um exemplo, eu tenho um amigo, esse amigo eu acompanho ele tem eu como referência de ensinamento, de cuidado, e de repente eu fico sabendo que ele, com alguma situação, até com culpa de um gatilho, ele suicida. Eu fico muito mal. Eu fico pensando, talvez, por essa pessoa que estava andando comigo, o que eu podia ter feito? O que eu podia ter falado mais? O que eu podia ter ido mais? Então, um sentimento de culpa. Jesus podia ter esse sentimento com Judas. Jesus podia ter esse sentimento, e ele não teve sentimento de culpa. Então, todos os nossos sentimentos humanos, que está dentro, que fica guardado, né, por situações provocadas pelo ambiente, pode ficar guardado no nosso sentimento e pode contaminar o nosso pensamento, nessa região mental, nessa região do aparelho psique, onde atrapalha o filtro, o domínio. Todos esses sentimentos, Jesus mostrou com exemplo também. Então, Jesus não só mostrou um poder no espírito, mas ele mostrou um poder natural, ele mostrou um poder mental de lidar com as situações. Quantas vezes foi confrontado, dizendo, o que o senhor vai fazer? Os fariseus, saduceus, dizendo para aquela mulher, referente àquela mulher adulta, o que você vai fazer agora, Jesus? O que a gente faz? Sabendo eles da lei antiga de Moisés, que tem que encontrar um lugar para apedrejá-la, que é uma lei antiga. Jesus, ele teve reações diferenciadas. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. Ele tinha um espírito conectado com ele. Então nós precisamos, em primeiro lugar, em qualquer região mental, a gente pode ter um problema de personalidade, a gente pode ter um problema talvez só comportamental, ligado a um transtorno de ansiedade, depressão. Coloca Deus em primeiro lugar. Não estou dizendo que a pessoa que tem depressão é a falta de Deus. Mas eu tenho visto que eu atendo muito cristão. Eu atendo, na verdade, assim, o que eu vejo aqui na clínica, eu vejo no mundo. É um pouquinho do mundo aqui. Então, o que eu percebo? Que a depressão também traz desculpa. E eu posso falar assim porque eu entendo do assunto. Né? Eu acharia ruim um discurso assim, dizendo assim, não, é falta de fé, levanta dessa cama, vai orar. Mas eu vejo também que quando a pessoa está com depressão, sintomas depressivos, ela está sem vontade de fazer as coisas. E aí coloca desculpa de não vir na clínica, de não vir procurar ajuda, de não ir na igreja. Então ela precisa de um pouco desse esforço. Ela precisa tomar um pouco desse passo. Então também a gente nos acomoda pela nossa dor. Inclusive até a gente julga por maldições hereditárias. Não, meu pai também era assim. Né? Tem muitas depressões que falam assim. Não, minha mãe era depressiva, então, né, com certeza, é por conta dela que eu estou assim. Não, é mentira. Na verdade, você não precisa ficar vivendo pela dor, dominado por essa dor. A gente tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E é uma posição que a gente tem que abrir. Então, assim, de uma forma... Né, pastor? Uma força de vontade, né? Até a palavra de Deus fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço, né? Se a gente for parar assim na amplitude do reino de Deus... o Senhor tem para nós uma vida plena aqui na terra, né, ainda. Tem algo muito bom preparado no porvir, mas aqui na terra a gente conseguiu alcançar esse equilíbrio. É o reino de Jesus, né, que a gente pode viver aqui na terra, né, pastor? Eu acho interessante quando Paulo, ele manda as cartas, e tem uma carta, 2 Coríntios 7:10, Paulo ele reflete isso, ele reflete as lutas internas, mas ele não deixa de tomar iniciativa, ele não deixa o seu desânimo. Então ele conta nas cartas, inclusive quando fala na carta em 2 Coríntios 7:10, diz o seguinte, diz duas tristezas lá. Ele fala assim, existe uma tristeza que é muito comum. Essa tristeza pode nos levar a uma culpa, uma certa culpa e arrependimento. Porque senão não teria arrependimento. É uma tristeza saudável. Olha Paulo dizendo de duas tristezas, mas aí ele cita outra tristeza. É a tristeza que a gente vive hoje. É a tristeza que, se nós permitirmos, vai ser dominada pelo sentimento e atrapalhar as nossas decisões, atrapalhar os nossos controles, atrapalhar o foco, que é a tristeza segundo a angústia.
que essa leva à morte. Então tem uma tristeza que leva ao arrependimento, é aquela que às vezes a gente faz alguma coisa errada e a gente se sente mal. E aí leva aquela culpa para falar assim, Deus, me perdoa, eu não queria fazer isso com o irmão. Mas tem uma tristeza que leva à angústia. Essa leva à angústia, sabe qual é o tipo de sentimento? Fica remoendo, fica trazendo ressentimentos. Nossa, eu podia ter feito isso. Imagina, interessante, imagina as palavras, o que é citado na palavra de Deus, falar assim, em tudo posso naquele que fortalece. Dizer assim, tudo podia naquele que me fortalece. Deus não é do passado, Deus é do agora. Eu sei que ontem eu passei por choro, eu sei que ontem eu estava com insônia, mas Deus é de agora, é renovar a sua mente, é renovar a sua vida. Até porque seu espírito vai ser renovado também. Até porque também você está passando por dificuldade, mas a dificuldade não vai embora, mas sua perspectiva de lidar com ela vai ser diferente. Então, nosso Deus, ele é sempre presente. Eu tenho muito por mim sobre a relação de comportamento humano quando eu leio a Bíblia e quando eu cito. Quando Jesus estava lá no monte, talvez sentado no seu descanso, ensinando, naqueles momentos de ensinamento, quando ele vai falar sobre ansiedade, ensinando sobre medo, não fiquem ansiosos e tudo mais, ele fala para observar as aves do céu. Eu imagino que as aves do céu é natural daquela região. E talvez até está passando por ali. Então o que Jesus, na verdade, estava querendo dizer para aquele povo sobre a ansiedade? Presta atenção no agora. Porque a ansiedade nos leva aos pensamentos, assalta os nossos pensamentos do agora, leva nós a ficar pensando sobre o amanhã, que nem ainda aconteceu, fica pensando com as incertezas, com as dúvidas, o que será depois da pandemia. Gente, não está passando pela pandemia. Não é para curtir ela, na verdade, mas busca força para enfrentar ela, né? Não ter medo dessa pandemia e poder ser um exemplo de igreja, um exemplo de luz para pessoas que estão em trevas, que não têm esse entendimento, né? Essa que é a palavra de força, essa que é a palavra que Deus falou para Josué, né? Não tema. Você vai passar por um momento que você não sabe o que é, mas o hoje é dizer, não tema. E aí seus pensamentos ficam concluentes com tudo aquilo que Deus formou. Interessante falar do Salmo 139, que Deus formou o nosso interior, pastora. Amém. É que, dizendo lá no versículo 13, fala assim, ó, no Salmo 139, pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu entendo essa palavra de teceste, é como se fosse uns crochê, que vai passando por linhas. Então, eu de uma forma da mesma forma, do mesmo interagir com o ambiente que é o corpo. Então, o corpo, a alma e o espírito, ele anda junto, é concluente essa informação. Então, para porque aí segue aqui em frente. Aí fala assim no versículo 14. Olha só a referência de Davi sobre essa formação. Pastor, a sua internet está falhando, está travando. Isso de que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Quer dizer, a gente é engrandecido sabendo o que tem aqui dentro. Agora, tem situações, pela vida, pelo ambiente, ter acontecido fatos, traumas, fator estressor, dificuldade na vida, principalmente na infância, dificulta esse desenvolver nosso. E aí dificulta também o nosso filtro. Então pode surgir angústias do nosso passado que vai causando uma disfuncional, né, na nossa estrutura. Por isso que talvez é fácil de eu falar, não, sai dessa, você dá conta. Mas a estrutura dela está um pouco disfuncional e está um pouco pesada, como depressão, ansiedade, né, uma baixa autoestima. E aí vai surgindo outros sintomas que vai dificultando as nossas vidas. Pastora, eu tenho percebido que nos últimos tempos,
tem crescido muito, muito mesmo, e debaixo dos nossos narizes. Por que eu estou falando dessa forma? Está no geral, a tal da insônia, principalmente para os adolescentes. Está passando a noite e a gente não sabe o que eles estão fazendo. Só de passar a noite sem dormir, já baixa a dopamina e a serotonina. Quer dizer, são neurotransmissores que traz alegria, prazer, satisfação. E aí, a gente não sabe qual o contato que eles estão tendo com outras pessoas na internet. Olha um problema, né, vamos dizer social, vamos dizer mental, e um problema espiritual também. E está debaixo de nós. Por quê? Porque nós estamos dormindo e eles estão lá mexendo no celular. É muitos adolescentes, mesmo dentro ou fora da igreja. É um olhar, uma observação também para nós levarmos em tema de oração. Por quê? Porque quando entra em contato, se eu for depressivo, é muito fácil eu entrar em contato com outro depressivo. Porque na adolescência, principalmente aos 12 anos, até os 15, 16, puxando aí até os 17, eles querem buscar pessoas de pertencimento, lugar de encontro, que identifica com eles. E se eu tenho depressão, eu vou encontrar esse lugar de depressivo. Então é um momento da gente estar orando por esses temas, né? Temas como suicídio. Meus pais, né, pastor? Como se diz, É verdade. tem ela, né, vigiar na casa, né? Vigiar. Verdade. É verdade. Ó, temas como suicídio, bullying nas escolas, sabe? As pessoas já têm um pouco de baixa autoestima, já vem se isolando, já tem talvez um fator na casa, na família, que trouxe um problema muito sério. E isso prejudica também, aumentando ainda a discriminação na escola. Ó, uma coisa também muito forte, problemas na área sexual. Uma disfuncionalidade em questão de comportamento. Não estou falando só numa área, em todas as áreas. Na família, no casamento, também. Muitos problemas ligados principalmente na mulher, que está surgindo muito feminicídio, abuso, situações que talvez ela não está conseguindo sustentar e está dentro de um lar que, na verdade, era para ter alegria, está tendo dor, está tendo sofrimento. Orar também para essas linhas de apoios, né, na rede pública ou rede particular, que é o apoio da mulher, apoio de abrigo, apoio do adolescente, do jovem. Então nós temos muito para orar para essa área, para essas pessoas, até porque essa área talvez nos traz um desânimo até para ir na igreja. Traz até um peso maior, que já tem um problema, um peso maior de até dispor de orar. Eu estou até com dificuldade de ler a Bíblia, estou até com dificuldade de orar e você fica desfocado, talvez seja até por isso. Porque eu estou com muita ansiedade, estou com depressão e eu não sei sair desse lugar. Né? São transtornos que a gente tem que levar em consideração e estar orando também. Então, todos esses aspectos, né? Abuso, família, relacionamentos inseguros, mulheres que estão achando que está no controle e está no descontrole. E tendo comportamentos assim codependentes da relação, e aí o relacionamento, enquanto o homem abusa, não é um relacionamento legal, adequado, está existindo muito isso, claro que não está sendo muito evidente, porque tem muitas pessoas que ainda estão com medo de expor, o problema, então tem muitos, vícios. Nós temos os principais vícios que chegam até a clínica, ou chegam nos pastores para a gente estar aconselhando. Vícios na área sexual, vícios na área das drogas, inclusive orar também pelos apoios aos drogados, nas fazendas, nos sítios que estão em volta, dando esse apoio. É um peso espiritual ali. A gente sabe que numa região espiritual, isso traz um peso muito grande, porque é a destrutura de uma família, e tudo começa pela família. Uma outra coisa, uma outra observação também, que foi até revelado quando Jesus estava na cruz, Maria Madalena chorando ali, com uma tristeza muito grande, e Jesus falou: por que choras? Vocês vão passar momentos difíceis, que inclusive as mulheres vão desejar não ter filhos. E hoje, se a gente perguntar de 10, 8 não quer ter filhos. A nossa estrutura, vamos dizer como mãe, é fertilidade. A igreja, o principal ponto da igreja é fertilidade, é multiplicação. E a gente foi podado por isso, por conta do medo.
Então o medo ele traz muita tradução para nós e dificuldades lá na frente que a gente não percebe. E quando a gente percebe, a gente já está aprisionado. Qual que é a ideia do medo se eu for desenhar e colocar um desenho para a gente ter essa reflexão para a oração? Sei que o tempo até avançou um pouquinho, né, pastora? O desenho que eu desenharia sobre o medo é uma gaiola, que a porta está aberta e as pessoas estão lá dentro dessa gaiola. Quer dizer, a porta está aberta, é só sair. Então o inimigo ele quer construir um aprisionamento que não existe. E é só pelo medo que está fazendo essa fotografia, essa projeção. O medo é um sabotador, né, pastor? Acho que a gente podemos falar assim, a internet está travando. O amor vence o medo. Está travando, pastor, a sua internet. Tá, Essa internet. você está me escutando agora? Estou escutando, só que a sua imagem ela tá meio embaçada. A internet está dando uma travada aí no seu escritório. Agora, fala aí, pastor, vamos ver. Tá, agora tá jóia? Tá me escutando? Agora tô. Eu não sei pelo tempo, podemos fazer uma oração agora, nesse momento? Podemos, sim. Sim, Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero agora entregar, Senhor Deus, colocar todos esses temas, Pai, tema como bullying, suicídio, como o suicídio está aumentando, principalmente nos adolescentes, nos pré-adolescentes, nos jovens. Senhor, nós não aceitamos essa armadilha que o inimigo tenta de assolar uma família, de destruir uma família. Deus, em nome de Jesus, guarde esses jovens, guarde os nossos filhos. Não é só filho, Senhor Deus, daquela pessoa, são filhos nossos. A gente adota eles em oração agora, intercedendo, colocando diante, Senhor Deus, da Tua presença, colocando mediante da Tua presença, Pai, apresentando essa juventude de hoje. É uma juventude para enfrentar, para ter força, como Caleb. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos declarar, Senhor Deus, essa nova geração, uma geração que vence, que sabe lidar com seus medos. Que nessa geração, mesmo sendo pandêmica, Amém, Jesus. Está travando, pastor, travou agora total. A imagem não está dando para escutar agora, não. Pastor, sério, o senhor está me escutando? Porque travou o áudio e a imagem agora. Acho que é a sua internet aí. Pastor Célio sai, eu acredito que ele vai tentar entrar de novo, gente, para ver se a internet melhora. A internet dele caiu, né, para nós continuarmos aqui a oração, orando em nome de Jesus pela saúde mental, né, das pessoas aqui na cidade de Uberlândia, para que Deus alcance todas as pessoas que estão enfrentando problemas nesse sentido. Amém, pastor Célio? Se eu tiver aí, pode me enviar novamente a solicitação para nós podermos entrar. Amém, pessoal? Bom, estou esperando o pastor Célio enviar a solicitação aqui, novamente para entrar, porque a live acabou caindo. Assim, a internet dele. Continua, estamos chamando mais. Vamos ver aqui. Aqui, eu estou recebendo aqui. Peraí que ele já entra de novo. amém. A internet foi orando, né, pastor? Vamos orar novamente, porque eu creio também que é um alvo que a gente sabe que tem um peso espiritual muito grande, né, pastor? Verdade. Amém. Vai dar tudo certo. Amém. Podemos orar então? Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus. Deus, a gente acessa agora, Pai,
teu espírito. A gente acessa agora as regiões espirituais, que a gente sabe que são influências e efeitos nas questões emocionais, nas questões físicas. E sabemos que, em primeiro lugar, Pai, é a família. Talvez são situações que vão acontecendo, fator de estresse, talvez lá na infância, abuso, ou situações de perda, separação, briga, tudo isso gera uma angústia. Senhor, todos nós realmente temos uma angústia. A palavra de Deus fala que vamos passar por essas aflições por conta dessa angústia. Mas o Senhor também nos deu a capacidade de superar, o Senhor nos deu a capacidade de enfrentar, de superar aquilo que está diante de nós, Pai. E por isso, Senhor, nos dá mais domínio próprio. Gálatas, o fruto do Espírito, traz, Senhor Deus, a paz, traz o amor que vence o medo, traz a benignidade, Senhor Deus, a bondade. Vai trazendo, Pai, por teu Espírito, Senhor Deus, toda essa formação que foi constituída por Senhor. Não tem nada, Pai, que veio do mundo a não ser a tua graça. Mas a misericórdia do Senhor é que nos faz vivermos, faz nós levantarmos, Senhor Deus, e ter, Senhor, a leveza desse amor, a leveza dessa paz, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar também pelos vícios. Deus, eu quero declarar, Senhor, que aquelas pessoas que têm vício, que buscam, Senhor Deus, na área sexual, na área das drogas, ou até na internet, na alimentação inadequada, Senhor, seja repreendido, Pai. Que o teu amor, Pai, possa ser maior ali no controle, na graça, que aproxima pessoas que venham trazer uma palavra de conselho, uma afetividade, que a gente possa observar isso até como igreja, tendo luz de olhar essas pessoas que estão passando por dificuldade com esses sintomas que estão apresentando. Deus, em nome de Jesus, abençoe o casal agora, que talvez está passando por uma luta, por uma dificuldade, já está pensando em negatividade, em separação, ou está passando porque passou por momentos difíceis, de adultério, traição, ou filhos rebeldes, ou problemas em casa. Deus, o Senhor é com eles. Em vão trabalha, em vão vigia, se o Senhor não vigiar a casa. Então que possa o Espírito Santo, os anjos do Senhor, vigiar, guardar essa casa, para que possa ter luz nesse lugar, para que nossas perspectivas possam olhar diferente. Em nome de Jesus, aos adolescentes que passam a noite, Senhor, dá graça a essa mãe, que revela no coração dela o cuidado que ela pode ter para esse adolescente não passar a noite, porque passando a noite a gente não sabe com quem que ele está conversando, se é problemas depressivos, se é problemas de suicídio, então a gente não sabe o que está acontecendo, está debaixo do nosso nariz. Então, em nome de Jesus, a palavra é, traz sabedoria para a gente lidar e responder diante dessa situação. Também, Senhor Deus, nós queremos declarar sobre as redes de apoio, sobre a rede pública. Talvez a gente fala mal, talvez a gente julga mal, mas a gente também sabe que um peso espiritual está sobre psicólogo, psiquiatra, neurologista ou qualquer área de saúde que cuida desses jovens que apareça com suicídio, tentativa de suicídio ou qualquer outra coisa mental que acaba aparecendo nas redes públicas. Então abençoe o CAPS, abençoe também, Senhor Deus, as redes da mulher que ajuda no apoio do abuso, da violência. Abençoe também, Senhor Deus, nos abrigos, nos acolhimentos, que tem sido uma bênção, Pai, para aqueles jovens, aqueles adolescentes, que nós realmente seja um farol, Pai, uma luz para abençoar toda essa geração, Senhor. Que essa geração não possa ser impactada pelo medo, mas possa ser impactada por aquilo que o Senhor fez durante o medo, o que o Senhor fez durante o deserto, o que o Senhor fez através de nós, pela graça e pelo amor. O amor vence o medo. E esse amor chama Jesus. Então, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, pastor. Bênção pura. Tá me escutando? Amém, pastor Sérgio. Muito obrigada pela sua participação. E assim, achei muito interessante a sua colocação, né? Falando aí a respeito desses sentimentos, que são sentimentos negativos, que as pessoas, hoje em dia, elas estão muito à mercê de tudo isso, e que têm sido aprisionadas, né? Têm sido sabotadas nos seus sonhos, nas suas emoções, naquilo que elas podem ser em Deus, na sua identidade. E é importante que nós venhamos vencer, né, todos esses sentimentos negativos, e que parece que durante essa pandemia, quem já tinha algum problema, né, a gente tem a impressão que parece que aflorou mais, intensificou,
né? Mas como você disse na oração, né, acredito que a melhor forma de ajudar essas pessoas é ter um carinho, ter um amor verdadeiro. E esse amor, quem pode nos dar e nos ensinar a olhar, né, para elas com um olhar de compaixão é Jesus, né, pastor? As pessoas têm uma mania de julgar, de apontar, né? Sim, é verdade, é isso mesmo. Obrigado aí pela oportunidade. A gente sabe que nós estamos passando por um processo de luta. O campo espiritual é luta. Então, nós estamos dando continuidade nos temas. Isso tem sido uma bênção. É um reflexo daquilo que a gente tem como igreja. E nós tomamos parte disso. Né? Nós somos a igreja que oramos por eles. Oramos por nós. Então, quando a gente pensa num adolescente que eu nem conheço o nome, e passa por um problema, esse é filho meu também. A igreja adota esse filho. Então, uma mulher que passa por abuso, né, essa mulher também faz parte do corpo de Cristo. Então, é juntar com essas pessoas em oração, é abençoá-las e dizer, né, que o inimigo não tem poder, né, a dor não é maior do que a promessa de Deus sobre a vida dessas pessoas. É o que o diabo está tentando, com medo de distrair, para não alcançar a promessa de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Entender que o medo vai ter? Vai, mas é natural. Mas o medo da angústia não. Ele vai te aprisionar. E esse medo, ele não faz parte da sua vida. Isso é uma miragem que o diabo tenta colocar. Então, realmente, colocando Deus para vigiar a nossa casa, né? Como a gente também tem que guardar, como Provérbios 4:23. Tudo que você deve guardar, guarda no seu coração. Para que não venha gerar expectativas o diabo. Não venha gerar informações do diabo. Antes da gente responder alguma coisa, antes da gente ter atitude, antes da gente ser reativo com algumas questões. A gente ter sabedoria de lidar. E, sinceramente, especificamente, a minha oração também fica o noturno. Porque noturno tem uma região espiritual movida e que a gente não está atento. Quando eu falo a gente, no modo geral, tem muito adolescente passando a noite, tem muita gente entrando em contato com pessoas que a gente não conhece. E a gente quer cortar isso de uma forma também sábia. Tá? Claro que é de uma forma sábia, de uma forma que Deus traz uma sabedoria, um conhecimento. E se eu não der conta, procura ajuda com o pastor, com o psicólogo, procura ajuda. Nós estamos aí para ser um farol, para dizer isso para essa nação, para Uberlândia, para a gente ser um farol mesmo, para ajudar essas pessoas, essas famílias, que talvez estão passando por problemas e não está dando conta, não consegue, está difícil. Amém? Amém, pastor Sérgio. Obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, sua família. E, pessoal, vocês que acompanharam com a gente hoje essa live, vai ficar exposto no feed de notícias no Instagram do Compaz. E fiquem sempre ligados, nós estamos postando os áudios. Vamos continuar orando hoje, né, por mais saúde mental na cidade de Uberlândia. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Boa tarde, pastor. Deus abençoe. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.